A gente quer fazer a média das idades, né? Então agora a gente vai parar de usar o autossoma aqui em cima, tá? Esqueçam o autossoma. Não é que esqueçam, mas é que no dia a dia você não vai usar, não vai ficar usando autossoma. Ele até ajuda um pouco, mas é legal que você saiba escrever. Tá, o que a gente quer fazer? A gente quer a média das idades dos funcionários. Então, esse inserir função, lembrando onde que ele fica? Página inicial, no autossoma, tem aqui, ó, mais funções. Tem um outro lugar também que dá para achar isso, mas vamos ficar por aqui por enquanto. Tá vendo? Tem o média aqui, tem o C. Se a gente não aprendeu ainda, mas vai aprender. O conte nunca, a gente já aprendeu que ele conta números, ele não soma nada. No caso aqui ele contou quantos funcionários tinha. Soma C, pagamento. E ele mostra um... como fala? Um resuminho embaixo. Ó. Vamos pegar o soma, ver. Soma todos os números no intervalo de células. Olha só. Retorna a média aritmética, tá? Não é a média ponderada. Dos argumentos que podem ser números ou nomes. Matrizes ou referências que contêm números. Lembrando, referências que contêm números, tá? Ou seja, a C18, que é essa aqui, tem um número, certo? Então vamos lá. Vamos fazer na mão, vamos fazer escrevendo. Então vamos lá, soma. Não precisa escrever em maiúsculo, tá, gente? Pode escrever em minúsculo também. Nunca esquece de abrir o parênteses. Para que serve o parênteses? Ele serve para indicar que a gente vai começar a colocar os dados aqui. Precisaria ser esses dados? Eu quero não, a gente pode somar qualquer coisa. Ó. Eu quero somar 5 mais 6. Eu acho que dá 11. Deu 11, ó. 5 mais 6 dá 11. Então você não precisa necessariamente somar o que está dentro de uma célula. Lembrando, isso aqui a gente não está usando referência. Mas a ideia é usar referência, né? Porque você imagina, eu vou ter que ir lá somar 34 mais 30. E agora que eu percebi que eu estou fazendo cagada, né? Porque a gente quer fazer a média. Então é a média. Média. Eu vou deixar sem acento mesmo, de propósito. E que a gente quer o quê? A média de todas essas idades aqui. Então, lembrando, formas de seleção. Vou repassar aqui rapidinho. Clica com o mouse, desce, selecionou. Não precisa fechar o parênteses, mas eu gosto de fechar. Então aqui a gente quer calcular a média das idades, né? Seria legal a gente escrever isso, né? Então, lembrando, igual, porque a gente vai chamar uma função igual ao máximo, igual tá aqui, ó, máximo, médio, mínimo. Só que essa função agora chama média. Né? Abre o parênteses. Lembrando, né? A gente segue aqui aquela regra da matemática. Primeiro chaves, depois parênteses, depois primeiro chaves, depois conchetes, depois parênteses. Então, agora não, porque a gente não está fazendo nenhuma conta muito grande, nem nada. Mas quando a gente for começar a fazer fórmulas maiores, onde, no caso da função C, soma C, onde entra muita coisa, você primeiro precisa fazer uma multiplicação. Então, se você coloca entre parênteses, entre conchetes, depois você precisa fazer uma outra coisa, aí você coloca entre parênteses. Entre os parênteses, se tiver uma multiplicação, vai fazer primeiro a multiplicação. Tá? Então a regra matemática aqui mantém. E a média de quem que a gente quer, né? Das idades. Então a gente vem aqui e seleciona as idades. Pode só clicar e arrastar com o mouse, igual eu fiz. Pode só fazer com o mouse também, ó. Tá vendo meu mouse aqui? Tá andando. Ó. Eu tô na célula B9. Eu quero selecionar da C8 até a C19. Então da C8
que é essa aqui, que tem o valor 34, referencia o valor 34, e a C19, não é a C20. A C19. A gente quer a média dessas idades aí. Aqui está dizendo que é 25,5. Vamos ver se é mesmo? Né? Como que faz na matemática? A gente soma tudo e divide pela quantidade de valores. Então, como eu falei lá na regra da matemática, a gente vai somar tudo primeiro. Então, tem que estar entre parênteses essa soma. Depois, a gente vai dividir pela quantidade de valores. Então, eu já coloco o operador de divisão aqui. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Operador. Eu acho que a gente não falou sobre operadores ainda, né? Mas o mais, ele soma. O menos, ele subtrai. Isso aqui eu sei que é bem óbvio, bem óbvio para quem sabe, mas, né, para quem nunca mexeu, principalmente essa parte aqui da divisão. Então, para fazer a divisão, a gente vai usar essa barra. Eu nunca sei se ela é barra invertida, como que chama essa barra aqui, mas essa barra faz a divisão, ela simboliza a divisão. Divisão e a multiplicação, que é o asterisco, esse aqui, ó. Isso aqui faz a multiplicação. Tranquilo? Então, se a gente quiser somar, usa o mais. No caso aqui, a gente vai somar e vai dividir, né? A gente vai somar todas as idades e depois vai dividir pela quantidade de, né? O que é uma média? Uma média aritmética. Se a gente procurar aqui no Google, ó, vou abrir rapidinho. Sei que a maioria já sabe, mas esse curso ele é bem abrangente. Média aritmética, né? É a soma de valores dividido pelo total deles, ou seja, o resultado de divisão pelos valores. Tá vendo que está somando um monte de número e dividindo. Deixa eu ver se a gente pega uma imagem, fica mais fácil. Aqui, ó. Essa tá feia. Essa também tá feia. Essa é muito grande. Essa aqui tá boa. Deixa eu ver se eu abro ela. Outra imagem. Uai. Ah, tá sem fundo. Ó. Então aqui, a média aritmética. Ele tem o valor 8,2. Então, um valor, né? Um valor. Aí ele tem o outro valor, que é o 7,8. Então, dois valores. Daí ele tem um terceiro valor, 10,0, que é 10. 1, 2, 3. Aí tem o quarto valor, que é 9,5. Então, 4 valores. E o quinto valor, 6,7. Então, ele tem 5 valores. Ele soma esses 5 valores. Depois divide pela quantidade de valores. Ou seja, pelos números, né? Como se fosse o conte lá, né? Que ele conta quantos valores tem. Quantos a gente tem aqui? Ó? Tem 1 número, 2 número, 3, 4, 5. Então, divide tudo por 5. Então, isso é a média aritmética. É isso que o Excel fez pra gente. E é isso que a gente vai ver agora se ele fez certo. Não precisaria fazer isso aqui, né? Vocês podem confiar no Excel. Mas, vamos fazer na mão. Se eu estou somando uma coisa, eu não posso usar... Se eu não estou usando a função soma, eu não posso usar ponto e vírgula, né? Porque eu só estou usando igual ali. Quando a gente usa só o igual, sem definir nenhuma função na frente, aquele sinal de igual simboliza que a gente quer fazer uma operação matemática só. Ou só fazer uma referência. Não significa nada. Agora sim. Estão vendo? Ó? Então eu estou somando C8, C9, tal. Estão vendo que C8, C9, C10 é tudo referência. São todas referências às células, certo?
menos o 12. O 12 não é referência a nada, porque a gente contou e descobriu que é 12. Daria para usar o conte num, que ele retorna 12, ó, tá vendo? Mas a gente quer fazer na mão. Então aqui ele vai retornar, certo? Por que eu falei que é ruim não usar referência? Porque vamos supor que eu vou copiar essa função aqui para baixo. Para copiar uma função, a gente sabe que aqui dentro tem uma função, certo? Se eu vier aqui nesse quadradinho, ó, deixa eu dar um zoom. Estão vendo que tem um quadradinho bem aqui, ó? Meu mouse, ele é uma cruzinha branca. Quando eu chegar nesse quadradinho verde, ele vai virar uma cruzinha preta pequena. Quer dizer que quando eu clicar ali, eu vou estar operando dentro desse quadradinho, ó. Vou clicar nele e vou puxar para baixo. Porque eu quero que... É como se eu estivesse copiando e colando a célula de cima para baixo. Mas na verdade eu estou copiando a fórmula, ó. Deixa eu tirar a seleção. Olha só. Não era isso que eu queria mostrar. Tá, ó. Estão vendo? Eu estou na célula 22. Estou na célula 23, desculpa. E olhem aqui na barrinha. Tem uma fórmula aqui. Mas lá embaixo mostra um número diferente. Eu vou subir para outra célula, para 22. Ainda tem uma fórmula com um número diferente. Por quê? Porque quando a gente dá essa puxadinha para baixo, é igual quando a gente faz assim, ó. Aquele conceito básico, né? De eu colocar 1, 2, e quando eu clicar e arrastar para baixo, o próximo valor é o 3, depois o 4. Certo? Então ele vai incrementando. Aqui ele fez a mesma coisa, ó. Aqui ele pegou essa célula, ele começa lá em cima, tá vendo? C8, C9, C10. Isso na célula 22, estão vendo? Na célula 22 que eu tô aqui, ó. Célula 22. Célula C22. Agora eu vou ir para a célula C23. Tá vendo que aqui começa do C8. Quando eu desço para a célula C23, que ele tá bugado, mas confiem, ó, a célula C23, ele já começa do C9, porque ele incrementou uma célula, igual ele tivesse feito aqui, ó. Então sempre que a gente puxa isso para baixo, vem aqui e puxa para baixo, ele incrementa. Então se a gente clicar duas vezes aqui, o legal do Excel é isso. Ele mostra visualmente o que está acontecendo, né? Então, ó, quando eu mostrar na original primeiro, aqui eu cliquei nela e apertei F2, desculpa, F2, tá? Tá vendo que tá tudo coloridinho? A C8 até a C13 tá colorido? Desculpa, até a C19. Então tá das células daqui do valor 34 até o valor 2, tá tudo colorido. Todas as cores aqui, elas correspondem às cores aqui de baixo, tá vendo? O C8 é azul, o C13 é laranja. Então, tudo corresponde. Aqui embaixo é a mesma coisa, ele corresponde também. Deixa eu esperar ele aparecer aqui. Esperar à vontade do Excel. Na hora que eu cancelo, ele resolve aparecer. Deixa eu ver se mudando de célula ele resolve isso. Pronto. Ele incrementou, tá vendo? Ele começa da C9. Ele pulou o 34, ó, tá vendo? Por quê? Porque a gente incrementou, a gente puxou para baixo. Se a gente tivesse puxado duas para baixo, ele ia pular o 34, ele ia pular o 30, porque ele está incrementando, ele está adicionando 1. Então, ou seja, se ele pegar a célula C8 e adicionar 1, ele vai para C9, depois ele vai para C10. Então aqui ele aumentou 1 aqui na C8, então ele foi para C9, só que ele veio parar na C20. Na C20 não tem nada. Então a gente precisa arrumar isso aí. E um dos jeitos é digitando, né? Mas esse é o problema da gente
não usar uma fórmula, que eu teria que digitar tudo de novo aqui. C8, C9, C10, então não vou usar isso aqui. A gente vai usar a função média, porque a gente já confia nela, a gente sabe que ela funciona. Opa, média. E vou selecionar aqui. Beleza, a gente sabe que funciona. Agora aqui, ó, voltando nessa aqui, por que é bom a gente usar sempre referência? Sempre usar o C9 no lugar de usar um valor. Eu vou colocar um valor a mais aqui, só de exemplo, que ele vai ele é um valor muito alto e ele vai causar uma diferença muito grande na média, tá vendo? A média era 25 antes, né? Isso. E agora a média, quando eu coloco um valor bem alto aqui, ela aumenta muito o desvio padrão. E esse caso ele não entrou aqui. Mas eu vou colocar ele à mão aqui também, ó. Vou colocar ele à mão, tá vendo? Aqui eu não estou referenciando nada. Eu estou só colocando na mão manualmente. Na mão manualmente é foda, né? Mas na mão a gente está colocando aqui. Igual a gente fez essa célula toda, né? A gente fez C8 mais tal. Vamos ver. Deu um número diferente. Provavelmente é porque ele não contou ele começou a contar da C8 aqui, né? Ah, nossa. Cometi um erro idiota aqui de matemática. Eu coloquei um número a mais, a gente tinha 12 números. Aí eu acrescentei um número a mais, né? Então a gente foi para 13 números. Só que eu esqueci de colocar o 13 aqui também. Por isso que estava dando um valor diferente. Ah lá, mas está diferente ainda. Mas isso aqui é só o arredondamento que está errado. Se a gente colocar com as mesmas casas decimais, ele fica igual, ó. Pronto. Então, qual é o problema agora de a gente usar referência ou não? Então, nessa a gente usa referência, né? Tá tudo referenciadinho certinho das células, célula C8, célula C20, e nesse aqui a gente não usa referência, no último caso aqui. Se eu mudar o valor dessa última célula, aqui vai mudar, nessa célula aqui, e nessa aqui não vai mudar, porque a gente não está usando referência. A gente está usando o valor puro aqui, né? 99, você teria que vir alterar a mão. Agora, se imagina se a gente tivesse feito isso para todos aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui. Vou colocar o 2. Olha a diferença que deu. 23 e aqui continua no 100. Por quê? Né? Sendo que aqui a gente usou referência em quase tudo, menos na última. Né? É exatamente por isso, porque a gente não está usando referência. Então, a gente sempre vai tentar usar referência no Excel, sempre. Independente se é de célula, tá vendo? Eu mudei ali, agora foi. Isso aqui é importante que fique gravado, tá? Na cabeça de todo mundo. Vou colocar em vermelho aqui, que é muito importante. Sei que é básico para algumas pessoas, mas... Então, asterisco. Tá tudo no teclado numérico ali do ladinho direito. Divisão. Tá? Quando a gente for fazer programação em Python, vai ser assim também. Então, média, tranquilo, né? Espero que todo mundo tenha entendido aí média, como que ela funciona, né? Então, a média é a soma de todos os números, de todos os valores, ou seja, desse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, dividido pela quantidade deles, quantos valores tem aqui.